Oi, amores de mami! Hoje eu trouxe uma convidada super especial aqui no canal, Ana, do canal Explica Ana. Obrigada pelo convite, Marisa. Tô adorando estar aqui. E nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de investimentos. Ana, me conte uma coisa. Como você chegou nesse mercado de investimentos? Bela pergunta, né? Eu comecei a trabalhar com investimentos porque eu sou de Uberlândia, tá? Fiz faculdade, fiz mestrado lá. Se você não tivesse falado o teu sotaque, eu não teria notado. Que é de Minas, ali do Triângulo. Mas eu sempre fui muito conectada ali com agronegócio. Eu cheguei a fazer estágio numa empresa de agronegócio que trabalhava com financiarização de crédito agrícola. E eu acabei o mestrado e me vi na necessidade de morar em São Paulo. Eu falava, putz, eu quero expandir minha carreira. E acabei entrando numa empresa de investimentos lá atrás. E foi muito engraçado porque eu não sabia muita coisa, mas eu sabia que o meu perfil era mais importante do que o conhecimento técnico, e que o técnico eu ia conseguir abstrair e eu ia conseguir me desenvolver. Então, eu entrei no mercado financeiro sempre com muito interesse em saber como as coisas funcionavam. Por que o nosso dinheiro, se eu deixar no banco, vai render menos do que se eu colocar numa ação de uma empresa? Por que é melhor eu comprar um fundo imobiliário e não um imóvel? Por que todas as transações comerciais no mundo são feitas em dólar? Eu queria entender as coisas, era meio que uma curiosidade saudável, sabe? Sim. Cerque-se de pessoas inteligentes, cerque-se de pessoas competentes, que você vai aprendendo tudo na vida, não é? É verdade. E Ana, me diz uma coisa, por que hoje a gente ouve muito falar de investimentos, de diversificação de carteira e tire o seu dinheiro da poupança? Porque muitas vezes a nossa leitora ali, ela acha que para investir numa coisa diferente precisa ter muito dinheiro. Qual é o valor que hoje pode se investir em uma outra coisa, num fundo de ações, por exemplo? Quanto você precisa ter? Uma belíssima pergunta, sabe por quê? A nossa moeda, ela é tão nova, ela existe desde 94. Quantos anos tem suas filhas? Nem me fala que eu entregarei minha idade. Minhas filhas têm 26, 25 e eu tenho um filho de 34 anos. Eu peguei todos os planos que você nem sabe que são. Eu só não peguei a guerra, mas o resto eu peguei tudo. Então, a gente sabe das variações econômicas, das complicações. Então, eu sou da experiência. Mas a pessoa que está começando hoje, ela não precisa dessa experiência, porque hoje a gente tem muitos assessores que nos ajudam a investir. Então, voltando à pergunta, quanto uma pessoa precisa para investir num tesouro direto ou num fundo de ações? Porque elas acham que precisa ter muito dinheiro, né? Mas esse é o problema, a gente teve um histórico tão conturbado em tão pouco tempo que ficou uma coisa excludente, era quem tinha acesso à informação e quem tinha muito dinheiro. Hoje em dia não é mais. Hoje você consegue investir no Tesouro Selic, que é o investimento mais conservador, mais seguro, rende todo dia, não precisa esperar chegar a data de aniversário para ter o rendimento. Você saca a hora que você quiser por R$100. Na verdade é R$99,34. Ou seja, antigamente você precisava de muito dinheiro para ter acesso a bons produtos, mas hoje não. E essa mudança, teve gente que lá atrás colocava dinheiro na poupança e tinha 1% de rentabilidade no mês. A gente tinha uma taxa de juros alta. Desde 2012 foi criada uma lei que fala, quando a nossa taxa básica de juros for menor e igual a 8,5% ao ano, que nós e hoje estamos a 6,5%. Olha, gente, o investidor é um negócio, né? A pessoa sabe. Tá entendendo o que eu tô falando. A poupança vai pagar só 70% do CDI. Ou seja, nada. Se você trabalha o mês inteiro, seu chefe vira pra você e fala assim, vou pagar 70% do seu salário só esse mês. Você vai reclamar. Você fecha um negócio pra te receber um montante, a pessoa fala, vou te pagar só 70%. Pode ser? Não pode ser, não. O meu dinheiro tá sendo remunerado a 70% de uma taxa, o Tesouro Direto, que é mais conservador, eu tiro a hora que eu quiser, paga 100% da taxa. Não é verdade? Não, gente, é assim. Muitas pessoas falam, você tá falando é fácil porque você tem dinheiro, porque você tem não sei o quê. Uma vez eu ouvi uma frase do Antônio Hermílio de Moraes, que ele dizia assim, a diferença entre o rico e o pobre é o quanto você gasta. Como você administra as suas finanças, Ana? Me conta, você é uma consumidora compulsiva? Como você se livra de um desejo de consumo que você sabe que você não precisa daquilo? Como você administra? Bela frase. Isso é uma coisa que a gente escuta muito no mercado financeiro, né? Quanto você gasta, na verdade, é o que define as suas finanças. Eu sempre fui muito controlada, mas acho que é um pouco de família. Eu venho de uma família normal, assim, a gente nunca passou necessidade, mas a gente sempre passou vontade. Então você se adapta, né? Você se acostuma a falar, eu
queria tanto isso, mas é muito caro. Então você começa a entender o preço do dinheiro. Sim. Né? Mas chega num ponto da sua vida que você se dedica tanto, trabalha tanto, você começa a ganhar seu dinheiro, que aí você chega, putz, eu mereço isso, vai. Mas eu, desde pequena, eu aprendi a ter noção dos meus gastos fixos, eu sei exatamente o quanto de dinheiro entra e o quanto eu preciso de gasto fixo no mês pra manter a vida que eu tenho hoje. E aí você e também... os gastos supérfluos eu me controlo. Eu falo, mas eu preciso mesmo desse body maravilhoso, de veludo, dessa marca caríssima, que se eu comprasse 3 de outra marca seria o mesmo tanto de um dessa daqui? Aí você fica naquela coisa. Mas acho que tem uns prêmios que a gente pode se dar, mas sempre com moderação. Eu gosto de gastar dinheiro com viagem. Uma vez por ano eu quero fazer uma boa viagem. Eu acho isso um bom investimento. Eu acho que a viagem hoje, pra mim, faz parte do meu plano. Mas eu separo, sabe, Ana? Acho que todo mundo deveria fazer isso. Quanto eu vou aplicar todo mês, quanto eu vou gastar pro meu supérfluo, quanto eu vou gastar em restaurante. Às vezes o papo fala, vamos sair. Eu falo, não, esse mês a gente já ultrapassou nossa cotinha, vamos ficar em casa comer um alface que não engorda, porque a gente já fez a gente já chegou no nosso limite. Não que a gente não possa, mas se você não planejar, se você não dividir o dinheiro, eu tenho a minha cota de viagem por mês, que hoje eu posso me dar o luxo de gastar um pouquinho mais do que eu já pude. Então, eu divido, administro os meus custos. O papo sempre fala, Bambi, precisa gastar menos. Eu falei, toma a planilha, se vira aí, me dá a fórmula. Porque a gente tem os custos fixos. Quando você envelhece, teu plano de saúde faz assim, né? Então você tem os seus custos fixos que são inevitáveis. Mas eu administro meu dinheiro assim hoje. Eu sei quanto eu posso gastar pra sair, eu sei quanto eu gasto por viagem por mês. E isso foi difícil de aprender, sabe? É verdade, mas por exemplo, uma coisa que eu comecei a fazer comigo mesma desde os 25 anos. Eu recebo X todo mês. Eu vou fingir que eu recebo menos 20% que isso. E esses 20% eu sempre vou colocar num planejamento de longo prazo. Tem que seja 500 reais, 200 reais esses 20%. E assim... Mas não gaste, invista. Eu vejo a pessoa que trabalha lá em casa, ela é uma diarista, né, gente? E ela tem dinheirinho guardado, ela construiu a casinha dela, esforçada. Eu falo, meu Deus, que, né? Ela é uma boa administradora das finanças. Tá construindo o pezinho de meia dela. Ela fala assim, eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso pensar que um dia eu posso não ter mais a mesma saúde. Então ela tem lá, paga a previdência direitinho e se preocupa com o futuro. Eu falei, meu Deus, isso é um exemplo a ser seguido. Mas é verdade. Ana, aí uma curiosidade minha. Eu não entendo nada de investimentos fora do país. Eu queria saber, vale a pena hoje investir um pouco do teu patrimônio fora do país, dolarizar um pouco o seu patrimônio? Belíssima pergunta. Por quê? Vocês que são mais experientes, que passaram por um monte de coisa no Brasil, já aprenderam que é importante criar uma reserva de valor em dólar. E às vezes os investidores mais jovens não entendem muito. Mas o dólar tá R$4, por que eu vou comprar agora o dólar a R$4? Porque você não sabe o dia de amanhã, né? É verdade. Mas depois eu vou comprar o dólar a R$4, a nossa economia estabiliza, o dólar vai cair, eu vou ficar com esse dólar a R$4. Você está criando uma reserva de valor na moeda mundial. Uma moeda que é uma reserva de emergência global. Então, é muito importante sim. Só que ainda é um tipo de investimento até um pouco excludente. É mais complicado, você precisa de uma corretora lá fora, você precisa ser uma investidora qualificada no Brasil, que é quando você tem mais de R$1 milhão no seu CPF, para ter acesso a produtos que te blindam internacionalmente. E se você parar para pensar de uma forma estratégica, o PIB do Brasil não representa nem 3% do PIB mundial. Dá para concentrar só aqui? Não. Você abre uma conta em alguma corretora internacional, você ainda consegue aproveitar inúmeras oportunidades em outros países que não só em dólar. Mas o dólar em si é emergencial, é uma reserva importante com certeza. E Ana, hoje, o que você recomenda para uma pessoa que ela tem R$10.000, ela tem R$10.000 na poupança, ela nem imagina que ela pode fazer outra carteira. O que você indica? Qual carteira você recomenda? Como diversificar essa carteira? Quais são os 5 tops investimentos do momento? 5 top investimentos do momento. Antes de falar quais são os 5, você tem que se responder 3 perguntas, que é o que eu falo para todo mundo. Quando você quer começar a investir seu dinheiro, você tem que se responder 3 coisas. Quanto que eu quero investir? O que sobrou do meu salário ou R$10.000 que tá na poupança? É diferente a forma como a gente começa. Pra que eu quero investir? Pra eu viajar no final do ano ou pra eu comprar um apartamento daqui a 10 anos? É diferente também o planejamento que a gente vai criar. Por quanto tempo, né? Por quanto tempo você pode ficar com aquele dinheiro sem riscos?
pegar. Porque a gente também vê que tá começando a ganhar dinheiro, vou pegar. Não, deixa ele rendendo e criando seu patrimônio. E a terceira pergunta é qual a minha tolerância ao risco? Eu quero ganhar pouquinho, mas ganhar sempre, ou eu estou disposta a aguentar algumas oscilações de curto prazo para ganhar mais lá na frente? Então depois que você já sabe essas 3 perguntas, a gente pode fazer os top 5. Primeiro, sempre tem uma reserva de emergência. Não interessa se você é conservador ou se você é agressivo. Você tem que ter algum investimento que você pode tirar a hora que você quiser, quando dá uma dor de barriga, vem um imprevisto, ou até porque você encontra uma oportunidade de outro investimento, você precisa ter dinheiro na mão. Então, Tesouro Selic, primeira dica, reserva de emergência. A segunda dica que eu dou é também no Tesouro, que é o Tesouro IPCA. É um outro tipo de tesouro direto. Ou investimentos atrelados ao IPCA, que é a nossa inflação. Pelo mesmo motivo que a nossa moeda é muito nova, a gente tem um índice inflacionário muito complicado. Muito instável, né? E é uma forma de proteger seu poder de compra. Dica 3. Dólar. Investimentos dolarizados ou investimentos que possuem dólar em sua composição, como alguns fundos multimercados. Investem em renda fixa, renda variável, câmbio no geral, commodities, seria a dica número 3. A dica número 4, ações. Ações. Você vê, né? O investidor americano, ele tá acostumado a criar a poupança dele com renda variável. Só ações. Lá eles investem em ações. Não existe poupança, não existe CDIs, não sei nem se existe, mas é muito baixo, né? Porque a taxa de juros do dólar historicamente é zero. Se você deixa o dinheiro parado no banco, ele vai render zero. Né? Aqui é porque a gente tinha uma taxa muito alta. Mas o ponto é, se você aprende desde pequeno que a sua reserva de preservação de patrimônio não está no banco, você vai investir no financiamento da economia, as ações mesmo. Empresas de petróleo, de energia, de consumo de alimento, de bebida, qualquer coisa, mas invista em empresas, né? Ajude a circular a economia, seria a dica 4. E a quinta dica, fundos imobiliários. Fundos imobiliários, né? Tá super em alta. Não tenha imóveis em tijolos e concretos. Verdade, não, Ana? É engraçado assim, né? Isso é uma dica pra mim, que eu aprendi tarde demais. O fundo imobiliário, ele vai te dar uma renda de aluguel, né? Sem você ter um concreto para gerir, porque você tem lá o seu inquilino, ele sai, aí você tem que reformar, aí você gasta, o prédio pode ficar desocupado, né? Então, e você continua pagando condomínio. Muitas coisas que podem acontecer. Então, esse do crédito imobiliário, eu acho que é o meu preferido. O fundo imobiliário. O fundo imobiliário, esse é meu preferido, porque você tá no imóvel, mas não tá dinheiro. Você recebe toda a parte boa de ter um imóvel, mas você não precisa se preocupar com a Ana, aprendi tarde demais. Fique tranquila, vamos colocar esses apartamentos pra vender? Vamos. Não, já tá tudo à venda. Já tá tudo à venda. O meu marido, ele não quer mudar do interior. Ele gosta da vida, que ele tá mais velho do que eu, não é? E ele já tá ali querendo ficar ali na aposentadoria, mas eu falei, não, bem, vamos fazer o seguinte, vamos vender essa casa menos do que ela vale, porque a gente vai fazer esse dinheiro render de uma forma e a gente vai parar de gastar. Porque é uma casa que eu tenho que gastar demais pra conservar, mas é jardineiro, é piscineiro, luz muito alta, porque a casa consome muito. Eu falei, a gente vai deixar de gastar esse dinheiro e vai colocar esse que sobrar pra render. Mas eu prefiro continuar morando aqui. Falei, mãe, mas faz sentido. A gente vive... São Paulo é o centro dos negócios. Eu tenho que vir pra São Paulo quase que diariamente. E eu quero ser avó, não é? Estou investindo nessa hipótese. Estou investindo nessa possibilidade. Daqui a alguns anos serei avó, espero que serei avó. E eu quero estar mais perto daqui dos meus netinhos. Eles não querem a gente por perto, mas os netos vão querer. E é isso. Olha, gente, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Deixem perguntas aqui embaixo pra gente, que a gente volta pra responder, né, Ana? Vem, eu quero você mais vezes na minha vida me dando dicas. Adoro dicas. Muito obrigado por você aceitar participar no meu humilde canal. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Acho que é uma ótima troca aqui de informação, porque você aprendeu muito e eu aprendi demais. Então adorei. Tá ótimo. Muito obrigado. Gente, vou deixar o canal da Ana aqui embaixo. Não esquece de se inscrever nos nossos canais e acompanhar todas as dicas. Ana dá dicas maravilhosas. Estou viciada no canal dela, estou aprendendo muito. Obrigada. Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau!